tendências vemos na inteligência artificial para a banca? Previsão para os próximos 5 anos. Portanto, eu convidei os representantes das Big Four, que veem tudo por todo lado, globalmente, para precisamente comentarem o que é que estão os clientes a fazer, quais são as tendências. Eu começava ali pelo Alexandre, da KPMG. Alexandre, o que é que tu estás a ver, o que é que os teus clientes estão a pedir em termos de apoio, de guidelines, navegação mais na legislação, soluções? Aliás, a KPMG tem um ramo, todos vocês têm ramos de AI de consulting. Quais são as grandes tendências e como é que vês assim os próximos 5 anos? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, Daniela. Aqui da parte da consultoria, eu estou mais do lado da tecnologia, portanto eu trabalho multissetor e no caso particular da banca, onde tenho focado mais e na utilização de AI, muito a ver algumas de operações de financial crime, que já foi falado aqui, portanto falou-se muito do client facing, Next Best Offers, scorings, etc. Eu tenho trabalhado muito mais na área de modelos analíticos e análise de financial crime. Desse ponto de vista, esta sessão é engraçada, apesar de ser AI Talk, tivemos o tempo todo a falar de dados. Portanto, isto foi muito um Data and Analytics Talk e não tanto de AI. Eu quando via as perguntas iniciais, se a banca está a utilizar AI ou não, quer dizer, já faz OCR há muito tempo. OCR também é uma forma de AI. O que é que hoje é diferente e que se nota isso no mercado e que também já foi referido aqui pelas pessoas que interviram nos oradores? Tem a ver principalmente com a questão dos dados, a qualidade dos dados. Portanto, aproveitar os dados internos para treinar os modelos e para realimentar a informação do AI. Falou-se aqui de alguns casos, como por exemplo o e-mail, o caso das transações é um deles. Da parte da KPMG, nós ajudamos muito e temos colaborado muito na ligação também à questão do regulador. Já foi referido aqui uma coisa que por vezes olha-se para o modelo da AI como uma black box, em que eu peço uma determinada opinião, vou usar um exemplo simples como um scoring bancário, mas eu depois tenho de justificar, não é? Portanto, eu tenho de dizer ao regulador porque é que estou a dar aquele scoring, porque é que dou ou não crédito. Isso é uma questão que nós também trabalhamos muito, que também foi referido aqui da ética dos dados, porque se eu for, e não vou usar um exemplo bancário, para não ser aqui melindrar ninguém, portanto, a primeira vez que a Microsoft colocou cá fora um chatbot, já aqui há uns aninhos, conseguiram logo treiná-lo, digamos assim, para ter algum posicionamento de nazi, de extrema-direita, ou quando a Amazon começou a treinar para contratação um bot de HR e usou os dados que tinha de histórico, basicamente a Amazon só estava a contratar engenheiros homens. Portanto, é este tipo de atividade... Diga? E brancos, exato. Portanto, é este unbiased que é necessário fazer e é muito importante porque nestes processos da AI, mais uma vez falou muitos dados, este conceito de garbage in, garbage out. Portanto, é muito relevante eu olhar para os dados que tenho dentro de casa, dados que posso comprar, e aqui passar a publicidade à Defined, mas também outro tipo de dados, os grandes hyperscalers também têm, e também as próprias empresas de social media, que se calhar não vendem os dados, poderá ser mais difícil, mas também permitem eu, por exemplo, colocar lá modelos e treinar com dados que eles próprios têm disponível. Portanto, há esta viagem e nós temos ajudado muito nessa componente. Se me permites só mais uma nota, que foi o share data que tinhas referenciado há bocado, e colar aqui ao hype da moda do ChatGPT. O ChatGPT, que tem vindo aí muito nas notícias, mas questiona-se muito a fonte dos dados que o ChatGPT está a utilizar. Ou seja, eu quando utilizo um determinado modelo que foi treinado com dados que começou de uma empresa que era de open source, okay? Que era non-profit, a OpenAI, quando eu depois apresento um resultado que utilizei uma determinada fonte para for profit, para um lucro, como é que eu vou justificar este processo? E neste momento nos Estados Unidos, a versão antiga, pré-ChatGPT, que era o DALL-E, também da OpenAI,
fazia geração de imagens. Okay? Neste momento já tem processo em cima a dizer vocês utilizaram imagens minhas para fazer o vosso treino do vosso modelo. E não é como o Spotify ou como o YouTube, que eu hoje quando vejo quando ouço uma música no Spotify há 0,01 que é pago ao produtor ao artista dessa música, aqui vai ser mais difícil. Portanto, é este caminho, esta viagem que, no caso da KPMG, temos ajudado alguns clientes, para além de todo o processo normal de limpeza de dados, unbiased e depois de treino dos modelos. Porque este processo acaba por ser contínuo. Não é? Eu depois tenho de fazer o reinforcing desta informação. Luís, a PwC lançou o ano passado um documento de guidelines para a indústria. Eu fui um dos revisores e um dos... quando eu estive em Davos o ano passado, e era no World Economic Forum. Portanto, vocês foram contratados pelo World Economic Forum para fazer um documento de 100 páginas ou mais a explicar como é que como é que as organizações se põem em AI ready, essencialmente. O que é que estás a ver em termos de tendências e quais são os principais desafios que os clientes, para os quais os clientes te procuram? Muito bem. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e queria também saudar todos os presentes, fisicamente e à distância. E se calhar, Daniela, daria um passo à frente. Nós vivemos um contexto de RegTech, nós vivemos um contexto em que nos próximos 2 anos teremos 3 pacotes legislativos muito críticos. Estamos a falar da DORA, estamos a falar do Artificial Intelligence Act. Estamos a falar em Portugal, na Europa ou no mundo? Estamos a falar da União Europeia e a União Europeia implica Portugal, por isso é diretamente aplicável porque são regulamentos. Estamos a falar de uma transformação completa da forma como todas estas peças vão ter que se interligar. E isto vai apelar a que as próprias organizações não tenham conhecimento apenas num grupo restrito de pessoas. Estamos aqui a falar de um aumento da literacia, estamos aqui a falar do envolvimento da própria gestão. Reparem, é importante utilizar-se, e já vimos que há 5 ou 6 utilizações diretas, e quase todos utilizam dessa forma, com menor intensidade. É importante perceber de que forma é que a explicabilidade está a ser assegurada, de que forma é que a gestão de topo aprova esses modelos e entende os seus riscos, de que forma é que as diferentes linhas de defesa estão a assegurar que há uma utilização conveniente, tudo o que é, no fundo, a utilização dessas fontes de informação. A verdade é que, em particular, o Artificial Intelligence Act contempla coimas, contempla uma série de sanções que são muito significativas. Estamos a falar de riscos, o que significa que as próprias organizações vão ter que se preparar, e noblesse oblige, porque a verdade é que cada vez mais a utilização da inteligência artificial faz parte do dia-a-dia e será intensificada. É importante que as próprias organizações no seu todo estejam preparadas para isso. Isso eu acho que essa é a grande nota. Vem aí mais de 200 páginas. Isso teremos aí muito que compreender. É um ecossistema digital e claramente que traz aí obrigações adicionais. Ou seja, vamos ter que contratar mais consultores. Mais consultores para digerir isso tudo. Muito bem. Tiago, e o que é que se vê do lado da Deloitte? Muito bem. Eu se calhar vou querer dar aqui 2 perspectivas. Uma primeira, se calhar, lá de fora, o que é que eu vejo, e eu achei muito interessante aqui também os painéis anteriores e o que é que tiveram a falar, porque acho que vou tocar uma série de pontos. Um ponto que vocês tiveram a falar sobre qual é que é o estado da indústria da banca face às outras. Eu acho que está claramente atrasado e sempre esteve atrasado, vai atrás. Quem estão a recrutar são as pessoas das telcos e quase todos os bancos que aqui estão têm alguém que veio de telcos, que começou mais cedo. Eles depois vão buscar a nós, as pessoas da minha equipa estão em cada um destes bancos que aqui está, é normal, não há mal, faz parte do modelo. E de alguma forma aquilo que sentimos que se está a passar lá fora e também o que se passou na banca há 3, 4 anos no Canadá, onde eu tenho trabalhado mais, e nos Estados Unidos, acaba por hoje em dia ser aquilo que eu vou sentir que daqui a 3, 4 anos vai ser a preocupação na banca em Portugal. E o que é, tocando aqui na explicabilidade, que eu acho que é absolutamente crítica, no tema da confiança nos dados. Só queria dar aqui um twist ligeiramente distinto, porque estamos sempre a olhar para a explicabilidade na perspectiva do regulador, porque eu tenho que dar a conhecer, mas hoje já não é só do regulador. Eu gosto de uma frase que dizemos que nós passamos dos últimos 10 anos a ensinar a máquina a compreender-nos e vamos passar os próximos 10 anos a tentar compreender a máquina.
Isto é, nós vamos ter que começar, porque estamos a deixar decisões e no passado o que era a descritiva, o que era a agregação, ninguém ia validar que o Excel fez bem as contas. Neste momento estamos a usar tecnologia que são probabilísticas. Portanto, tem uma probabilidade, que o ChatGPT tem uma probabilidade de escrever a próxima palavra ou tudo. Portanto, não é certo. Eu vou ter que, se vou tomar decisões e vou acreditar nas decisões, e não é só pela questão do regulador, é pela questão da confiança que eu tenho naquilo que eu estou a introduzir no meu processo de negócio. E aí eu acho que a banca vai à frente, exatamente porque olhou primeiro para a explicabilidade como uma questão regulatória, em relação a outras indústrias que vão ter que começar a olhar para o tema da explicabilidade, não porque alguém me está a pedir, mas porque eu tenho que tomar decisões com base em algo que é probabilístico. Depois, segunda parte, falar aqui de Portugal. Eu adorei e conheço a todos e todos me conhecem, porque temos de alguma forma interagido em todos. Eu acho que ainda estamos aqui num patamar e acho que se tem feito excelente trabalho, mas aquilo que eu assisti também há 5 anos atrás, se calhar lá fora, que é, temos aqui pockets de inteligência e de componentes cognitivas e analíticas e todos estão a fazer modelos, com exceção se calhar das áreas de marketing que já vêm realmente há 20 anos, em todo lado, mas nesta parte mais cognitiva, mas o benefício informacional e a base, porque não pode ser só adotar aí, dizer vou para a cloud e já tenho aqui na cloud e tenho os serviços da cloud e vou começar a fazer use cases. Isso funciona, é um laboratório, e de laboratório até se integrar e passar a estar nos processos operacionais, ter componentes também tecnológicas com este palavrão de MLOps, isto é, integrar os processos na atividade da banca, nos processos de decisão, é algo que lá fora os bancos estão ainda a tratar do assunto, ainda estão a tratar do tema e é algo que eu acho que vai ocupar todos os bancos que aqui estão, que já estão a fazer atividades, que tinham que começar com o low hanging fruit para mostrar valor, mas depois têm que cuidar de ter o edifício para poder gerar isto, para poder trabalhar em lambdas, com real times ou combates, com o modelo que for. Portanto, há aqui, se calhar lá fora, nesta vertente mais de como é que eu vou integrar e ter confiança nas decisões que tenho e adotar e as pessoas, e cá, como é que eu me vou preparar depois de mostrar que há valor em ter a minha organização, sistemas e pessoas, porque os RPAs trouxeram uma promessa que obviamente chegou até um certo ponto e tem o seu limite. Hoje podemos pôr mais inteligência que vai melhorar, mas se calhar ainda temos processos que estão desenhados para seres humanos a serem substituídos por AI. Quando é que vamos começar a ter processos em que assumimos que AI é by design? Acho que esta será, nos próximos anos, aqui um bocadinho o mundo da Alexandre, como é que se acelera a readiness, a readiness da banca? O que é que tu dizes a um cliente quando falo com os clientes, o cliente no final do dia tem sempre de decidir onde é que faz os seus investimentos. E por vezes o AI tem aqui, às vezes é como uma criança, em que eu tenho de treinar e tenho de ensinar e se calhar tenho de esperar um bocadinho até que ela me traga algum retorno. Felizmente, e pelo que ouvimos aqui dos oradores, muitos já fizeram essa viagem, portanto já é um adolescente quase a chegar a adulto, mas disto nos modelos da AI há aqui um risco também, que também referimos aqui em termos de processo, que é se eu ensinar coisas más, eu depois vou ter um azar. Portanto, eu preciso ter muito cuidado também no meu processo de gestão dos próprios modelos da AI. Eu recordo-me de uma vez uns colegas da IBM, um Distinguished Engineer, que disse que treinou o Watson com o Urban Dictionary e passados uns 15 dias ele começou a dizer asneiras e a ser mal criado nas respostas que dava e depois não conseguiram destreinar. Portanto, foi mesmo necessário voltar quase ao zero. Portanto, tudo isto tem também o seu processo. Em termos de aceleração, é um processo febril. E mais uma vez começa nos dados, okay? Onde é que eu os vou buscar? Como é que eu faço o tratamento desses dados? Como é que eu depois faço a parte de treino de modelos e depois faço o reinforcing desses mesmos modelos? Portanto, eu tenho de montar a fábrica e eu tenho de ter a fábrica pronta para ser realimentada à medida que eu vou tendo novas fontes de informação. Já agora fazer aqui a referência ao Accelerate AI e à agenda que conseguiste que fosse aprovada, que há aqui uma fonte de dados que ainda está pouco mexida, digamos assim, que é a parte de voz, de gravações do contact center. Já temos muito na parte dos e-mails, portanto esse e-mail já é processado, já é possível fazer algumas respostas automáticas, mas temos toda essa parte de áudio, ok? Que nessa visão da Accelerate AI teremos de alguma forma perceber desses dados o que é que pode ser aproveitado,
treinar modelos e realimentar no processo, com todos os cuidados que é preciso ter a nível de linguagem, tones diferentes, accents diferentes, perceber também a parte biológica, digamos assim, de não ter essa fonte de dados, ser possível perceber de onde é que foi a sua origem. Portanto, alguns cuidados, alguns riscos temos aqui de ser interessados e, basicamente, montar este processo para que, de uma forma fabril, diz e bem, portanto, conseguir acelerar e pôr a fábrica a trabalhar para depois, no final do dia, termos o produto final. Como diria o Elon Musk, fazer um protótipo é fácil. Montar a fábrica para depois fazer milhares de carros é que é difícil. Portanto, e é esta fábrica que tem de ser montada, não tem outra hipótese. Muito bem. Luís, com tanta regulação a vir aí, não há assim uma parálise, uma análise de parálise dos clientes, ou até... E sobretudo porque a regulação vem, as multas são instituídas, mas há sempre 2 ou 3 que preferem pagar as multas do que cumprir a regulamentação. Isto não é um desafio assustador para muitos dos vossos clientes? Ou se calhar não é porque preferem pagar as multas? Eu acho que a banca nunca prefere pagar multas. É um tema sensível. A banca não. Sobretudo, depois temos aspectos reputacionais e de fit and proper. Mas se calhar pegando no tema da regulação, o ano passado foram publicados mais de 400 documentos relevantes para a banca, dos quais cerca de 160, 170 eram de aplicação, ou seja, implicava alterações de processos, dinâmica interna. Se tivermos aqui, se considerarmos que o ano tem 260 dias, ou numa semana 4 dias úteis, por dia sai um documento que é relevante. Uma preocupação nossa, a PwC, é conseguir, mais do que identificar essas alterações, é perceber qual é a interligação entre as várias peças. É nós conseguimos fazer o rastreio. E sim é um pesadelo para quem trabalha na banca, que é sair um documento e perceber, mas isto altera o quê? Isto é aplicável a que departamento? Até quanto? E qual é o impacto que tem no negócio? Estou paralisado ou não? E por isso é uma matéria crítica e é fundamental. Já agora, aproveitando os minutos finais, trazia 2 outras aplicações que me parecem relevantes e é uma matéria que na PwC temos vindo a trabalhar há algum tempo esta parte. Falámos já em dados, eu complementava dados ESG. É importante assegurar que há uma recolha massiva, estruturada, de dados que vêm de múltiplas fontes externas. Vai ser das maiores dores de cabeça dos nossos bancos nos próximos anos. Isso é um aspecto fundamental. Segundo, e a pandemia trouxe essa preocupação, consolidada pelo contexto atual de aumento de taxa de juros, de inflação, e que tem a ver com aquilo que é o comportamento das nossas empresas. Nós temos mecanismos de early warning que estão muito assentes em sinais de atrasos do cliente ou o tipo de evidências. Há uma grande preocupação, e esse vai ser o futuro, compreender os clientes dos bancos. E só assim é que se consegue verdadeiramente desafiar business plan, só assim é que é possível verdadeiramente compreender de que forma que as empresas estão ou não estão com alterações da sua qualidade credícia. É o que dá a convidar em alguém do risco e da regulação, se consegue arranjar uma aplicação direta, e acho que aí a inteligência artificial e a gestão de dados tem claramente uma aplicação e acho que é o futuro. Muito bem, Luís. Tiago, para terminar, a Deloitte está a desenvolver muito AI em casa também. Nós sabemos. Vocês têm centros em Montreal e centros em Toronto. Não, E desculpa, cá não é também. Montreal, também em E Toronto. recentemente também nos estreámos Estados cá Unidos. o AI Institute em Portugal, que abrimos, que faz parte aqui da rede. Nós da Deloitte, quer dizer, acabamos por ter dezenas de milhares de pessoas a trabalhar a AI. Cá em Portugal, que é um grupo muito mais pequeno, somos cerca de 300 pessoas, mas são 300 pessoas a trabalhar só AI em todas as indústrias, das quais a construir. Exatamente. Temos O que é a que visão uma de Deloitte a construir Então. construir assets de acordo com a sua, não só própria eficiência, quer dizer, temos de ter uma noção, inclusive, é que os nossos serviços também têm um risco, determinados serviços, de comoditização, portanto temos que nos diferenciar, temos que trazer mais valor, não pode ser continuar a lançar horas, como se costuma dizer, para os problemas, é o que os nossos clientes também fazem e nós temos que trazer, e depois também de ter aceleradores, no que tem a ver com o trabalho com os nossos clientes e uma perspectiva também do que é um produto de solução, como de serviço, que vai-me complementar e poder trazer. A AI é a área de excelência para poder. Nós temos aqui IP próprio da Deloitte e conhecimento dos nossos profissionais que consideramos que é único, nada como embalar esse conhecimento e ensinar o que tem a ver com os motores também da AI e poder, de alguma forma, partilhar ou comercializar com o mercado de uma forma, obviamente, mais eficiente. Eu queria só aproveitar aqui um ponto que se tocou aqui em áreas do tema do data sharing, e eu acho que há muito pouca gente a entender que também na banca todo este tema de ecossistemas
e de partilha de dados. Hoje em dia a tecnologia, e aqui estou a referir-me a homomorphic encryption, no fundo é uma forma de permitir que dados similares ao que eu tenho, que eu partilho com um parceiro, esse parceiro não tem efetivamente acesso aos meus dados e possa treinar modelos e possa colaborar comigo. Vê-se isto lá fora, está a começar, obviamente que é uma tecnologia ainda relativamente recente e pesada, mas é algo que vemos porque os bancos têm, como foi dito aqui desde o início, muitos dados valiosos. Não estou só numa perspectiva de data monetization e como é que os bancos podem comercializar também esse asset que têm dos dados, mas de partilha e de poder co-create com um ecossistema, com as suas PMEs, com as suas empresas, com empresas aqui quase no marketplace, de poder também tirar partido, porque hoje a tecnologia já permite haver esta partilha entre players, entre concorrentes ou entre parceiros de negócio, em que podemos aplicar AI a esses mesmos dados, tendo valor, sem eu estar a fazer aqui um disclosure da informação, seja dos meus clientes, seja do meu negócio. Portanto, aqui é um ponto que eu ouço toda a gente a falar e quase que sentimos que há um bloqueio, não há um bloqueio. Até Há porque tecnologia para o fazer. os dados são agregados, eles não são Não há individualizados. individualizado Exatamente. e há que colaborar e acho que a banca também vai começar a colaborar mais com outras indústrias. Muito bem. E muito obrigada ao painel. Uma salva de palmas.